Segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós iremos trabalhar nesse último vídeo da questão 13 a 16 da AP, tá? Do segundo bimestre. Então nós vamos falar agora um pouquinho aqui sobre as relações trigonométricas, funções e polinômios. Nesse exercício 13, ele fala o seguinte: João tem um terreno parecido com o desenho da figura a seguir. Tá? As medidas são dadas em metros. Pode-se dizer que a área do terreno de João é quanto? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui na figura, e ele já vem, né, é dividido. Dividido em figuras conhecidas, que eu tenho a fórmula para calcular a área. Então, vamos ver como que vai começar. Pegamos o retângulo em primeiro. A área do retângulo é base vezes altura. Então, 6 vezes 5, 30 metros. Então, está ali, ó, 30 metros quadrados é a área desse retângulo. Agora, nós separamos o triângulo. E o triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, 6 de base vezes 5 de altura dividido por 2, 15 metros quadrados. Tá vendo que eu estou escrevendo nas figuras ali o que a gente já tem calculado, tá? Aí nós temos a área desse outro triângulo de cima ali. Então nós temos 5 vezes 5, por que 5? Tá vendo que a base ali é 6, só que tem um 1 desse retângulo de cima? Então por isso que é 5 vezes 5, que dá 25, dividido por 2, 12,5 metros quadrados. E a última área daquele retângulo, né, que foi tirado exatamente da medida de baixo. Então você tem 5 vezes 1, 5 metros quadrados. Agora, e para achar esse terreno todo? É só eu somar todas as áreas. Então, olha ali, 30 mais 15 mais 12,5 e mais 5 metros. Então, eu tenho esse terreno 62,5 metros quadrados. Ok? Então, observem, você tem que achar de uma figura irregular, você pode separá-las em figuras que você conhece, principalmente as fórmulas, não é? E aí você consegue calcular de uma forma bem mais fácil a área dessa figura. Na 14, nós temos que aplicar as relações métricas do triângulo retângulo. E aí ele quer a resposta do valor de C. Então, observe aí que nós temos um triângulo pequeno de base 5 e um triângulo grande de base 15. E ele tem um ângulo de 90 graus ali, que é comum nos dois triângulos. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho que lembrar das relações métricas. Então, aqui eu coloquei, olha, as relações métricas. Quando você tem esse triângulo que forma o ângulo de 90 graus, você pode dizer que eles são semelhantes. Então, observe. O A, o que é o A? O A é a soma das duas bases dividido por C é igual a C dividido por M. O M é o menor pedaço ali, ou a base do menor triângulo, tá bom? E aí, fazendo aquele diretamente proporcional, né, multiplicação em cruz, você tem que C ao quadrado é igual a vezes M. Vamos encontrar, então, o valor de A, porque tanto o A quanto o C, que é a incógnita, e o M eu já tenho, falta descobrir qual é. E esse A é a soma de M mais N. 5 mais 15, 20. Esse é o nosso valor de A, que nós vamos colocar na fórmula. Então, observe que nós vamos colocar aqui na fórmula. Ó. C ao quadrado igual a A vezes M. Então, C ao quadrado é igual a 20 vezes 5. C ao quadrado é igual a 100. Tiro a potência de lá, passa como raiz, né? Então, é 2, passa a raiz quadrada. Então, meu C tem o valor 10. Na questão 15, nós temos o seguinte: o preço da primeira hora em um estacionamento é de R$ 5,00 e as demais vão acrescentar R$ 2,00 a cada hora. Quanto pagará um cliente que estacionar o carro por 16 horas? Então, observe, a primeira hora é 5. Então, você já tirou, se ele passou 16 horas, você vai tirar essa primeira hora.
Então, você tem o 5, e da segunda 16, eu tenho que multiplicar por 2. Então, vezes 15 horas, 30. Então, o total que ele vai pagar é R$ 35,00 de 16 horas nesse estacionamento. E o último exercício da AP, ele vem falando que esse aqui é parecido, né? As potências e suas propriedades surgem com o intuito de simplificar cálculos. Então, vamos simplificar essa expressão. Lembrem, pessoal, o maior problema dos polinômios é que você só consegue simplificar o que é igual. Então, veja que a primeira regra, quando você multiplica, eu separei, olha, o A vezes o A. Então, era menos 8 vezes o 5. Então, o que acontece na multiplicação de potência? O índice soma. Então, menos 8 mais 5, menos 3. Então, meu A agora está valendo menos 3. Agora o B. B ao quadrado vezes B menos, elevado a menos 3, eu tenho 2 mais ou menos 3. Mais com menos, menos. Então, vai ficar 2 menos 3 é igual a B menos 1. Então, ali eu já coloquei a linha de cima. Tá? Agora, como que eu faço para simplificar com a de baixo? Lembrem das divisões. Tá? Eu tenho que fazer A com A, B com B. Então, primeiro, A elevado a menos 3 dividido por A1. Então, divisão, eu subtraio. Então, vai ficar menos 3 menos 1, que é igual a A elevado a menos 4. E o B? B sobre menos 1 dividido por B ao quadrado. Então, é igual a B menos 1 menos 2. B menos 3. Então, aí eu tenho a resposta, tá? Que seria A menos 4 vezes B menos 3. E temos aquela regra de inversão, não é? Que é muito fácil disso acontecer, principalmente em vestibular, tá? De colocar 1 sobre e as potências positivas, que é essa inversão que acontece quando o expoente é negativo. Ok? Então, pessoal, quando você tiver dúvida, volta e vai fazendo passo a passo o exercício. Isso é importante e você vai conseguir ter uma nota boa aí no seu, na sua AP. Um abração para vocês, gente.